Olá, queridos! Estamos de volta para falar sobre o quê? Saúde, bem-estar, saúde física, saúde mental, né? Saúde emocional, saúde social. Então vamos falar da nossa saúde, da saúde coletiva, a saúde individual e coletiva. Vamos chegar a um objetivo. Vamos para a unidade 2. Nessa unidade 2, nós vamos falar da construção da saúde. Como é que eu vou construir a saúde, Rosária? Como é que se constrói ao longo do tempo? Então, a saúde, ela tem interferência social, nós já vimos, tem interferência afetiva, tem interferência na questão alimentar, na questão endócrina. Então, agora, no tema 5, nós vamos falar alimentação e a nossa saúde. Como é que fica a nossa saúde se a nossa alimentação não for coordenada, não for bem escolhida? Então vamos falar do quê? Da fome. Já reparou? Já reparou que nós temos hábito de comer? Hábito. Ah, são 7 da manhã, são 6 da manhã. Vamos tomar café. É um hábito. Não. Meio-dia, 1 hora, é outro hábito. Nossa, tô com fome, é a hora do almoço. Hábito. Você fica sempre pensando em comer, né? E qual é a importância dessa alimentação na sua vida, no decorrer do seu dia e na sua formação estrutural? O que coordena a sua fome? Por que você tem fome? A fome vem do quê? Né? O que ocasiona? Ah, é uma necessidade, mas da onde vem essa necessidade? Por que surge isso? Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre alimentação. E essa alimentação, ela é controlada pela ação endócrina. E olha, lembra na primeira unidade que nós falamos sobre hormônios? Eu falei para vocês, a questão endócrina, ela é extremamente importante. Extremamente. E aí, é um tipo de médico, endocrinologista, que a gente quase não vai. Você só vai se tiver algo exorbitante. Ou se um outro médico, um clínico, um ginecologista, né? Ou um outro médico indica. Vai lá, procura um endócrino. Se você não tiver nenhuma coisa assim, você não vai ao endócrino. Para só fazer um acompanhamento. E, no entanto, os hormônios controlam o nosso humor, o nosso crescimento, o nosso mecanismo de alimentação, né? O nosso bem-estar. Então, nós trabalhamos o tempo todo com a questão hormonal. Nós vamos falar sobre isso nesse tema 5. Então, qual é a importância da alimentação? Por que você tem que comer? Você tem que comer porque você tem que manter a sua máquina, né, estrutural, o seu corpinho. O seu corpinho, ele precisa de energia. E essa energia vem de quê? Vem da queima, vem das reações químicas, né? Vem desse processo metabólico que você precisa ter componentes. Então, você precisa ter matéria-prima, você precisa ter material, né, que são os nutrientes, para que o teu corpo produza energia e regule, ou seja, ele seja regulado. Então, não precisamos só da questão do açúcar para produzir energia. Você vai precisar de uma vitamina, né? Você vai precisar de um aminoácido, você vai precisar de sais minerais, que são alimentos, nutrientes reguladores de diversas ações no corpo. Então, a tua alimentação, ela vai controlar o teu desenvolvimento, ela vai controlar o teu crescimento, ela vai controlar o seu funcionamento, ela vai controlar a sua estabilidade, né, emocional. Então, a alimentação é a base de tudo. Um prato bem colorido, o mais colorido possível, é um prato que vai proporcionar a essa pessoa uma amplitude, digamos assim, de nutrientes diferentes. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar sobre isso.
Você já se pegou comparando o seu corpo, né? E mesmo desejando ter um corpo parecido com ele, com outro, com uma campanha virtual, com uma outra situação? Você já se pegou assim? Nossa, isso aqui podia estar assim e tá diferente. Ou estou assim, estou satisfeito. De qualquer forma, você já se pegou nessa situação? Você já se sentiu, olha só, afetado, obviamente negativamente, né? Porque positivamente você vai ficar, né? Vamos falar, pelos padrões de beleza, porque são padrões criados pelo ser humano. Isso não quer dizer que ele tenha que ser real. Então, nós temos um processo aí muito grande de transformação ao longo do tempo. Nós temos uma transformação intensa. E o que estimula a sua fome? O que faz, né, com que você perca a fome? Queira comer ou não. Estou sem fome. Eu, Rosária, quando eu estou estressada, eu fico sem fome. Sem fome nenhuma. Eu não consigo comer. Então, assim, outras pessoas comem compulsivamente. Então, vamos falar também sobre transtornos. E aí, vamos ver a energia, né? Vamos falar energia, fome, saciedade. Fome provocada pela produção de hormônios. Saciedade provocada pela produção de hormônios. Então, a fome e a saciedade estão ligadas a uma questão endócrina no corpo. Então, o seu corpo, ele é preparado para suprir, te dar fome. Ó, repõe o que você não tem. Também ele é preparado chega, para de comer, porque você já comeu demais e eu já tenho o que é preciso. E, Rosária, e por que não tem esse equilíbrio às vezes? Por que que algumas pessoas ficam muito sem comer, muito, é um transtorno? Ou come direto, um outro transtorno. Pode ser por desequilíbrio endócrino. Aí a pergunta é, e o que leva a esse desequilíbrio? Bom, a fome e a saciedade, digamos assim, são sensações que estão antagônicas, né? Em extremidades de uma balança e provocada por hormônios diferentes. São vários hormônios, que trabalham na fome e na saciedade. Vários. Mas, por exemplo, 2 são intensos. 2 são intensos, mas são vários. É um complexo endócrino. E aí, Rosária, por que eu tenho que comer? Porque o teu corpo, ele tem um objetivo. Você é programado. O corpo, vamos pensar um corpo, que é um corpo vivo, né? Porque é formado por células, e as células são vivas, funcionais. Então, mas eu vou falar assim, é uma máquina viva. E esse corpo, ele é programado. Programado para quê? Programado para encontrar um equilíbrio na questão de calorias, né? Na produção de hormônios, equilíbrio para o crescimento, diversas funções. Então, o corpo, ele é trabalhado em reações químicas. E essas reações químicas estão relacionadas ao quê? A um desgaste, a um consumo. E esse consumo, ele é diário. Por isso que eu trabalho 24 horas. E aí, isso é controlado por quem? Por um hormônio produzido chamado melatonina. Esse hormônio melatonina, ele dá o dia à noite. Então, como funciona? Ele é estimulado pela luz. E aí o que acontece? Muita luz, maior ação metabólica. Diminui a luz, menor ação metabólica. Então, o teu corpo, ele é programado para você comer durante o dia em maior quantidade e ao anoitecer em menor quantidade. E aí, a atividade física que a pessoa faz diariamente, né? Isso faz com que as ações metabólicas também alterem. Por isso que você fala sobre o sedentarismo. Aí por isso que você fala sobre, por exemplo, o crescimento da tecnologia, o crescimento da questão
do uso, por exemplo, do computador, né, do note, do celular. Por quê? A pessoa diminui a atividade metabólica. Por que diminui? Porque passa a ter uma vida sedentária. Aí eu trabalho prós e contras. Tudo isso tem na vida. Então vamos trabalhar sobre mecanismos importantes para a sobrevivência na espécie. Comer é importante para a questão de sobrevivência, é claro, de qualquer espécie. Seja uma espécie autotrófica, como as algas, como as plantas, ou heterotróficas, como os fungos, né, protozoários e os animais. Aí nós entramos. Seja heterotrófica por absorção, heterotrófica por mecanismo nutritivo, que é o nosso caso, né? Nós somos consumidores. E aí, Rosária? E aí, os padrões de beleza são padrões que interferem muito na ação humana, interferem muito. Então, uma das causas dos transtornos alimentares está ligada ao quê? A ação dos padrões jogados, né, sobre a população pela sociedade. Esses padrões, por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. A Barbie, uma boneca que foi criada em 65, a primeira Barbie. A primeira Barbie, ela era a bonequinha que depois veio a Suzy, né? Tinha a Suzy e a Barbie, mas a Barbie ganhou, assim, uma importância muito grande. Porque a primeira, se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet, entrem na plataforma. Na plataforma tem um vídeo falando sobre isso, tá? Vinha assim, ó, uma bonequinha de maiô com uma saidinha. A bonequinha era magrinha, cintura fina, magrinha, uma pele muito clara e cabelo louro. E aí vinha com uma toalhinha, a toalhinha vinha assim, não coma. E aí, com as mudanças da vida, os padrões foram mudando. E aí nós tivemos muitos transtornos crescentes na população. E aí a sociedade viu que ela tinha que modificar um pouco. E essa modificação da própria Barbie, da empresa que fabrica essa boneca, só aconteceu em 2016. Ou seja, 51 anos depois, para vocês verem como isso é sério. Então, hoje nós temos vários modelos, né, com questões de pele, questões de forma, tipo de cabelo, forma do corpo, nós temos isso. Só que a população humana é uma população que tem uma vida, uma tecnologia muito intensa. Então, ela tem uma vida mais sedentária. Então, nós temos, segundo o Ministério da Saúde, nós temos mais da metade da população que é a gente com sobrepeso, incluindo crianças. Por isso que vem a lei que nas escolas, digamos assim, temos que trabalhar a alimentação. Dessas 50 e poucos, né, quase 60% da população sofre de sobrepeso, com sobrepeso. Desses quase 60%, olha só, 20 e tanto, quase 25% dessa população é obesa. Obesa numa obesidade mórbida. Então, assim, o problema não está só na estética. O problema vai estar em quê? Na circulação. O problema vai estar no comprometimento, né, da questão respiratória. O problema vai estar na manutenção das articulações. Então, nós temos vários problemas relacionados a isso. Rosária, então a alimentação não está só ligada a uma questão de estética. A alimentação vai estar ligada a uma questão de bem-estar. Então, é necessário, olha só, ter um hábito, digamos assim,
regular na alimentação. Não só para manter o peso, mas para manter, digamos assim, uma fisiologia, um funcionamento significativo. Então, a fome, ela, digamos assim, é um estímulo para reposição de energia. E aí nós vamos ter a gordura, o tecido adiposo, que é uma reserva de energia. Então, nós vamos ter aí contradições com a alimentação, com a necessidade de comer, né? Com a ingestão de nutrientes. Então, uma das coisas é não se tornar um sedentário. Então, você precisa praticar uma atividade física. Rosária, eu não gosto de ir para academia. Ande de bike, faça uma caminhada com o seu cachorro, sozinho, com o seu vizinho, com o seu amigo, né, com a sua irmã, com quem você quiser. Mas a atividade física, ela é uma estimuladora de quê? Endorfinas. Então, eu preciso liberar hormônios de satisfação. A comida, ela também libera hormônios de satisfação. Então, olha o que acontece. A pessoa substitui a atividade física pelo alimento. Aí come compulsivamente. Só que quando come compulsivamente, isso é chamado de transtorno alimentar, ela gera problemas com relação a isso. Então, para tudo na vida, tem um motivo que desencadeia e tem as consequências. Isso é que nós estamos estudando para fazer uma autoanálise. Então, por que esse tema, Rosária? Por que essa trilha? É uma construção diária, um bem-estar diário. Eu estou me preparando para a vida. Então, a minha alimentação vai alterar a minha capacidade de, por exemplo, o meu desempenho na escola? Vai. A minha alimentação pode me ajudar ou ser um prejuízo na minha vida social? Pode. A minha alimentação me ajuda lá numa prova, por exemplo, de um concurso, né? Ter um astral mais leve, uma concentração ou não? Sim. Então, eu tenho que pensar na alimentação, que é na obtenção de nutrientes, como base sólida para todo o meu funcionamento. Esse mecanismo de alimentação, né, do apetite, ele é controlado pelo nosso tubo digestivo, pelo nosso tecido adiposo, que é o tecido de gordura, é um tecido conjuntivo, né? E também pela regulação endócrina. Então, nós temos hormônios, nós temos produzidos pelo próprio tubo digestivo ou por uma área aqui do nosso hipotálamo, aqui dessa região próxima ao cérebro. Essa região do hipotálamo no cérebro aqui, ela controla a nossa homeostase. O que é a homeostase? A homeostase está ligada ao equilíbrio com as condições do meio, com as condições, né? Ele te mantém em equilíbrio adequado. E aí nós temos dois estímulos fundamentais, que são a fome e a saciedade. Lembra quando eu falei anteriormente sobre dois hormônios fundamentais? São vários, existem vários. Inclusive o hormônio insulina é um hormônio que dá uma saciedade. Inclusive o hormônio insulina. Mas quando eu falo fome e saciedade, eu penso nesses dois hormônios, leptina e grelina. Eles são dois hormônios intensos. Dois. Olha só. E aí, Rosária? Olha o que acontece. Quando a grelina está em alta, minha leptina vai estar em baixa. Quando a minha grelina, olha só, está em baixa, a minha leptina vai estar em alta. Então, reparem só, eles são antagônicos. Eles não vão estar em equilíbrio. Eles são, um é baixo, o outro é alto. Pensa no antagonismo. Então, olha assim, você está com fome. Quando você está com fome, o seu hormônio leptina sobe.
ele sobe. Quando você come, tem que parar de comer, tem que dar aquela questão de saciedade. Você é coordenada para de comer. Senão você vai comer compulsivamente, direto. E aí você vai chegar a uma obesidade mórbida, porque você acumula. Então, olha o que acontece. Você tem que ser controlado a ter fome e comer, repor matéria nutritiva e chega, tá bom de matéria nutritiva, agora eu vou funcionar. Para um pouquinho. E quando para, é a saciedade. Então, esses hormônios, eles ficam assim, sobem e descem numa balança. Sobem e descem numa balança. Sobem e descem. E esse equilíbrio entre eles é controlado pela sua homeostasia. A sua homeostasia é controlada. Então, olha só. Qual hormônio é produzido pelas minhas células de gordura? Leptina. Qual hormônio é produzido pelo meu intestino e é início do meu intestino fino? Pelo meu estômago e início do meu intestino fino, que é o duodeno. É o hormônio grelina. Então, olha só. Grelina produzido pelo estômago e início ali o duodeno. E leptina pelas minhas células de gordura. O meu hormônio leptina, ele é responsável, né, pela redução de ingestão de alimentos. Então, quando ele está em alta, digamos assim, eu tenho uma sensação de saciedade. Não, agora eu preciso parar, eu estou satisfeito. Você está à mesa, você está numa festa, você fala, não, estou satisfeito, estou saciado. Quando você, digamos assim, está estimulando o apetite, você precisa, digamos assim, comer. Você está estimulando a querer comer na hora. Ó, tá chegando a hora do almoço, tá me dando fome. São 12 horas, 13 horas, porque o seu corpo ele é programado de trabalhar com o que você tem. Então, ele cria um hábito. E aquele hábito, ele lembra você. Quando você quebra o hábito do corpo, esse corpo, ele leva alguns dias para entender que aquele hábito foi quebrado. E aí ele se regulariza na nova condição. Isso é a homeostasia, ele tem que te salvar. Então, por exemplo, olha só, esse hormônio, que é o leptina, digamos, ele vai também estar ligado ao sistema imune, ao sistema cardiovascular, por isso que comer muito ou deixar de comer altera a questão imunológica, altera a questão reprodutiva, altera a questão cardiovascular, né? Então, altera crescimento. Então, a minha alimentação, ela não age só para a obtenção de nutrientes, só aparelho gástrico. O meu corpo, ele vai trabalhar como um todo nesse processo de alimentação. Então, quando eu falo grelina, olha só, ele é secretado pelo estômago. E aí ele é secretado quando você está em jejum. Então, ele vai falar assim, você precisa comer. Estimulando você a querer comer. Então, grelina é um hormônio chamado hormônio da fome. Esse hormônio, ele também promove liberação de outros hormônios, como o ciclo do sono, a vigília do sono, como hormônio de crescimento, que atua no desenvolvimento ósseo, muscular, né? Ele regula o metabolismo da glicose. Então, esse hormônio, olha só, ele é um hormônio chamado da fome. Ele vai estimular a você a querer comer. Bom, e daí? Ingerir alimentos diversos. Ingeriu alimentos diversos, você tem um sinal, tem que parar de comer, que já está aqui, superlotado. Você já está saciada. Então, você vai desencadear a produção de diversos hormônios que vai gerar uma questão de saciedade. Tanto que, por exemplo, se você insiste em comer, você fala, nossa, comi demais, estou afrontado, estou passando mal. Às vezes até você é levado à eliminação do excesso. Por quê?
porque você chegou naquele limite. Então, o hormônio que desencadeia todo esse processo como fundamental é o hormônio leptina. Esse hormônio leptina é um hormônio que dá sinal de saciedade. Então, ele é o oposto da grelina. O hormônio grelina fala, come. Esse, para de comer. Então, nós temos ali distúrbios que podem ser provocados pela disfunção, tá? De produção desses hormônios. Bom, e daí, Rosária? E daí que a obesidade é um distúrbio, né? É causado por um distúrbio alimentar e que tem diversos fatores. Pode ter, assim, ser desencadeado por diversos fatores, mas o fundamental é o descontrole entre o hormônio grelina e o hormônio leptina. Rosária, quais são os fatores que podem desencadear, digamos assim, transtornos alimentares? A pessoa tem que estar atenta, porque às vezes você não está atento. Às vezes você não está percebendo que está passando por um transtorno. Rosária, mas como eu vou perceber? Você pode perceber um transtorno do seu colega, um transtorno de um parente, de um amigo, da mãe, do irmão, do primo. E aí, ajudar essa pessoa. Temos que procurar ajuda. Ajuda de quê? De um nutrólogo, ajuda de um terapeuta, ajuda de um nutricionista, ajuda de um familiar que vai me socorrer por algum fator, né? Ou um amigo. Então, eu tenho que ver o grau da necessidade. Então, existem vários. Vou dar um exemplo. Preocupação excessiva com o corpo. Tem gente que está toda hora mudando. Excessiva. Ah, porque aqui não está bom, aqui não está bom, aqui não está bom, esse não está bom. E aí, excessivo. Não que você não tenha que se preocupar com o seu corpo, porque o seu corpo é a sua casa. O seu corpo é a sua manutenção. Então, você precisa se preocupar com o seu corpo. Mas você não pode fazer disso um problema. Porque você tem que trabalhar autoaceitação. Não está satisfeita, pode mudar, mas não precisa fazer um isolamento social, porque você não aceita, né, o corpo como está. Então, muitas pessoas, por preocupação excessiva, passam a ter um isolamento social, por se sentir ou abaixo do peso, porque só se fala acima do peso, mas às vezes a pessoa abaixo do peso também não se sente bem. Tem gente que fala assim, ai, professora, olha, eu gostaria de ter mais bumbum. Olha, minha perna fina, eu não uso saia. Então, assim, por quê? Onde está escrito que não deve, né? O porquê? Isso é autoaceitação. Cada um é o que é. Vamos traçar a nossa felicidade. Vamos ser feliz na vida, precisamos ser. Aí, praticar atividade física. Então, olha só, praticar muita. A pessoa vai para academia de manhã, é sábado e domingo, tem que ir para academia. É de noite, vai para academia. Sai da escola, vai para academia. Tá, mata a aula, vai para academia. Então, por que vai excessivamente para academia? Então, eu preciso trabalhar isso. Por quê? Está liberando o quê? Hormônios de satisfação? Então, se eu estou malhando, eu não estou comendo? O porquê? Vamos... Ou faço uma dieta constante. A pessoa vive na dieta, vai para academia e vive na dieta. Quer um bolinho? Não como. Um brigadeiro? Não como. Eu posso fazer dieta. Eu posso fazer, não estou falando que eu não deva fazer. Eu tenho que me preocupar com o que como, é verdade. Mas eu não posso fazer daquilo um problema. Eu não posso fazer daquilo uma coisa radical. Só isso? Não. Não vou comer à mesa, né? Vou sentar à mesa com os amigos, com a família, vou comer escondido porque eu quero comer diferente. Isso é um transtorno. Eu preciso ter aquele momento social. Eu preciso ter aquele momento de compartilhamento. Eu preciso ser um momento de risada. Eu preciso. Eu não tenho que ter sentimento de culpa porque eu comi. Comi, ponto, aceitei. Nem que eu vá malhar depois, mas eu não posso me privar. Eu não posso me castigar por causa disso, né?
ou estimular vômito após a refeição. Então, isso tudo eu tenho que ver, porque a partir daí eu posso estar construindo um transtorno que pode ser um temporário ou pode ser muito sério, porque pode levar à morte. Então, com pouca atenção da sociedade, né, que na realidade hoje a atenção está maior, os transtornos alimentares podem levar uma pessoa ao óbito, à morte. Então, hoje nós temos uma atenção um pouco maior, né, da questão da sociedade. Então, nós hoje já temos, digamos assim, anúncios, né, diferenciados com a questão da nossa aparência, com a questão da nossa postura. Nós temos, porque esse mecanismo é um mecanismo de atenção. E aí, Rosária, vou falar um pouco sobre alguns transtornos. Vamos falar de transtornos alimentares. Alguns, só alguns. Vamos falar, por exemplo, de alotriofagia. O que é isso? Isso está ligado muito, por exemplo, ao período gestacional. Já ouviu falar assim, estou com desejo. Ah, minha mãe teve desejo de comer o tijolo. Já ouviram isso? Ah, não, eu já ouvi, tá? Eu nunca tive, mas eu já ouvi. Ah, minha mãe, ou minha irmã estava grávida, comeu folha, mordeu, ficou mastigando um carvão, pegou um carvão lá queimado na churrasqueira, assim, e sentiu necessidade. Então, preste atenção, isso é um transtorno. Por quê? Mesmo na gestação, tá? Ou em outro período da vida, na gestação isso acontece muito por causa do desequilíbrio de diversos hormônios. Eu tenho que tomar cuidado para que isso não se transforme em um hábito, não se transforme numa coisa constante. E não é engraçado. Comer carvão, mastigar papel, não é engraçado. Porque você não vai fazer digestão da terra, do carvão, do giz, né? Do bloquinho de giz, da borracha, do que você levar à boca, do tijolo. Então, isso pode ser um início, um desencadeamento de um transtorno. Se foi passageiro, uma vez só e acabou, beleza. Mas se eu tenho numa frequência, hoje, amanhã, depois, eu tenho que procurar um porquê. Só isso, Rosária? Não. Qual é o outro, por exemplo, transtorno que eu posso falar? Um transtorno que está relacionado ao quê? Ao refluxo. Então, na questão de regurgitar o alimento. Nós somos animais que não temos, digamos assim, regurgitação. Nós não temos. Mas, por exemplo, os animais ruminantes, eles têm. Então, um cavalo tem, um boi tem, né? Uma zebra tem, que são animais ruminantes. Então, você vê que ele mastiga a primeira parte do estômago, né? A bolsa do estômago é dividida em cavidades. A primeira parte é o rumen. Ali existem micro-organismos que vão digerir a celulose, porque eles são herbívoros exclusivamente. E aí, o que acontece? Mastigam, engolem, vai para a questão da ruminação. Aí ele faz o quê? Refluxo. Né? Volta, mastiga e volta. Então, o transtorno de ruminação é, para nós, um malefício. Por quê? Porque nós não temos esse processo. E aí, quando você trabalha, né, a questão da volta, digamos assim, do que volta do seu estômago, né? Que vem, que você tosse, que vem aquilo, você acaba vindo com suco gástrico. E o suco gástrico tem ácido clorídrico. Então, nós vamos ter alguns problemas com a questão do refluxo. Por quê? Porque queima. Aí começa a queimar o esôfago, se sobe mais um pouco, né? Pode queimar a faringe, aí você começa a sentir dores. Aí você fala, nossa, eu tô com azia, né? Tô com uma ardência, né? Aí tosse, come e tosse.
Por quê? Né? Exatamente porque você está sofrendo de um transtorno. E eu tenho que pensar o quê, Rosária? Esse transtorno está relacionado ao quê? Ele vai estar relacionado a uma dificuldade da alimentação, digamos assim, um mau hábito alimentar, uma dificuldade de reconhecimento do corpo. E daí, Rosária? E daí que esse ácido clorídrico, ele pode corroer, né? Como eu falei, o seu esôfago, a sua faringe, gerando feridas, ulcerações, ardências, pode correr a sua gengiva gerando problemas, pode corroer os seus dentes, o esmalte dentário, porque é um ácido, e aí favorecendo ali a proliferação de bactérias, né, que podem causar o processo da cárie, pode gerar um mau hálito, a mudança da coloração da língua. Então, nós temos vários problemas relacionados a isso. Só, Rosária? Não. Um outro transtorno que é muito comum, esse aqui, anorexia, que é chamado anorexia nervosa, ela é muito mais comum a questão do gênero feminino do que o masculino. Existem muito mais meninas sofrendo de anorexia do que meninos. As meninas são muito mais cobradas, né, com relação ao seu corpo. Então, ela tem assim uma dismorfia corporal. O que é uma dismorfia? Ela não vê o seu corpo como ele é. Então, ela tem uma dificuldade, né? Ela tem uma visão distorcida do próprio corpo. E aí, ela come, digamos assim, passa um tempo e vai querendo, vai tendo restrição. Não posso comer isso. Não posso comer isso. Não. Então, olha só, ela diminui a questão da alimentação, o jejum, ela passa a ser muito maior. Esse jejum maior, intervalo de tempo, vai gerar o consumo, né, da questão da reserva energética que está no corpo. Então, essa pessoa ela vai ter um prejuízo no funcionamento do corpo, ela vai ter uma perda do peso, ela vai ter uma perda, né? E aí ela diminui a força muscular. Aí geramos outros problemas. Quando ela tem fraqueza muscular, ela não tem só fraqueza nas pernas, nos braços, de se manter em pé. Ela tem fraqueza na musculatura do coração. Ela tem fraqueza na musculatura que trabalha, dá suporte aos movimentos respiratórios. Ela vai ter fraqueza na musculatura do próprio estômago, do intestino. Então, essa pessoa, ela vai ter várias alterações no corpo, várias disfunções. E aí, baixa imunidade, baixo batimento cardíaco. Então, a anorexia, ela é um distúrbio que precisa de muita atenção, porque pode levar uma pessoa ao óbito. Só isso, Rosária? Não. Temos a bulimia, é um outro distúrbio muito intenso. O que é a bulimia? A bulimia, a pessoa come, ela tem uma compulsão por comer. Ela vai comer. Come aqui o sanduíche, toma Coca-Cola, come a pizza, come o que tiver na frente. Come, chupa a bala, mas depois ela vai expurgar o que comeu. Então, ela não dá tempo de absorver. Não dá tempo. Como assim não dá tempo? O processo de absorção começa lá no intestino. Ela não dá tempo. Então, essa pessoa, ela vai provocar o vômito. A bulimia, ela provoca. Então, a bulimia, ela não vai ter a questão da restrição, né? Ela vai comer. Depois fala, nossa, sou culpada porque comi. Comi compulsivamente, então vou jogar fora. Então, ela vai e proporciona o vômito, né? Ela vai expurgar o que comeu. Então, nós temos vários transtornos da alimentação. Só isso, não. Essa compulsão alimentar, ela pode ser causada por diversas sintonias, digamos assim. Então, estresse
Eu estou estressada, eu como. Ou eu estou estressada e não como. Então, tem gente que come. Está estressado. Brigou com o marido, com a esposa, com o ficante, com o dante. Olha, brigou com a família, brigou com a professora, não de biologia, porque é alegria, mas assim, tá mal, tá estressado. Come. Come, vou comer. Como chocolate, como bombom, como hambúrguer, tomo refrigerante. Pode estar relacionado a questões da idade, as cobranças, então cobrar demais ou deixar de cobrar, né? Essa questão pode estar relacionada a baixa autoestima. Então, a autoestima é tudo. Autoestima é tudo. Para você passar num concurso, autoestima tem que ser trabalhada. Para você sobreviver nessa vida, autoestima tem que ser trabalhada. Então, a autoestima, ela tá baixa, né? Ela pode idealizar um corpo ideal. Aí você, quando se vê, não tá compatível com aquela questão. E aí você vai ter. Ou, por exemplo, vivência, desmanchou um relacionamento, né? Ou foi pejorativamente, sofreu bullying, né, de amigos, do grupo. Isso tudo pode gerar uma compulsão alimentar. Então, essa compulsão alimentar está relacionada ao quê? Comer muito rápido, comer mais do que dá saciedade. Então, comer compulsivamente, ter desequilíbrio emocional. Então, isso tudo gera uma compulsão alimentar e gera uma consequência. Então, assim, comer escondido. Existem pessoas que comem escondido. Então, a família toda foi dormir, todo mundo dormindo, a pessoa levanta meia-noite, vai na geladeira, vai na cozinha, toma um todinho, come pão, come biscoito, um copo de Coca-Cola, come uma banana, né? O que for. Então, isso pode ser, né? Eu tenho que perceber se isso não gera culpa nem tristeza na ingestão de alimentos. Se estiver gerando culpa e tristeza, pode ser uma compulsão alimentar. Eu preciso de um apoio. Então, existe um transtorno, esse transtorno que eu vou falar agora, ele dá muito em criança. É um transtorno alimentar que ele é restritivo e evitativo. Ele pode ser na infância e chegar na adolescência e parar, ou pode continuar na adolescência. A pessoa nem prova, fala assim, nossa, eu não como isso que é mole. Nossa, eu não como isso que é verde. Nossa, que cheira, eca! Então, assim, tudo isso é um transtorno. A aparência, a cor, o cheiro, a textura, a temperatura, o sabor. Então, temperar, isso pode favorecer a questão da alimentação ou não. A pessoa que tem isso intensamente é transtorno alimentar restritivo, evitativo. Tem gente que só come alimentos muito quentes. Não come nada gelado. Fala, não gosto. Tem gente que não toma caldo, sopa. Fala, nossa, é mole. Não consigo comer papa. Então, isso, só alimentos sólidos. Isso eu tenho que ver até quando, né? Isso afeta a minha vida social. Até quando isso vai me deixar desnutrido, né, com falta de determinados nutrientes. Até quando? Então, eu preciso estar atento as questões do meu corpo. Mas o meu corpo, ele me ensina. Se ele me ensina, eu tenho que aprender. Então, a autogestão, gerenciar o próprio corpo, a autopercepção, perceber as necessidades do corpo, o autoequilíbrio, tá? Eu não falei que é fácil, mas eu falei que você consegue. Eu tenho que estar atenta a essas modificações. Então, hoje, esse tema 5 fala sobre a nossa alimentação e a nossa saúde. Então, eu tenho que ter prazer em comer. Prazer. Mas não comer compulsivamente. Você e a sua saúde agradecem o processo da alimentação. Um beijo para vocês. Até o nosso próximo tema. Tchau.